Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo de Deus. Estamos aqui nessa live que substitui o nosso culto, o culto que nós temos na nossa igreja, na Porta dos Céus, todas as sextas-feiras. E como não estamos podendo fazer aglomeração de pessoas, estamos fazendo nossos cultos, todos os dias de culto, terça, sexta, domingo, aqui pelo Instagram. Hoje nós vamos estar falando a respeito de fé, a importância da fé, o que realmente é fé. E para isso eu escolhi um texto aqui em Hebreus, do livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nessa noite nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus a respeito, que ela nos fala a respeito de fé. Muitas vezes as pessoas confundem muitas coisas com fé. E à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos compreender o que verdadeiramente é fé. Essas duas letrinhas, mas que é de uma importância tremenda para as nossas vidas. Até porque nós somos salvos pela graça. É isso que a própria palavra nos ensina. Mas é mediante a fé. Fé essa que nós só adquirimos quando nós temos contato com a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, meditamos nessa palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A própria palavra nos garante isso. O próprio Deus nos garante isso na sua palavra. Ela faz aquilo que Deus designa que ela venha fazer. E a primeira coisa que a palavra de Deus produz nos nossos corações, quando nós a recebemos de bom grado, com alegria em nossos corações, é a fé. Porque quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele disse que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então não tem nenhuma outra forma de nós termos uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé bíblica, que não seja através do contato com a palavra de Deus. Ou seja, a única forma de adquirirmos fé é através dessa palavra. E só as pessoas que são de Deus, elas conseguem ter essa fé, a fé bíblica, a fé através da qual o ser humano pode alcançar a salvação. De nenhuma outra forma é possível adquirir essa fé. E aqui em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Olha só, é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a prova, daquilo que nós não conseguimos ver. Quando nós temos fé, a nossa fé, a Bíblia diz que ela consegue trazer à existência as coisas que não existem. Olha só, Paulo, ele diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quando ele afirma isso, ele está dizendo que nós não andamos pelo aquilo que nós conseguimos ver com esses nossos olhos aqui. Não é por esses olhos, não é pelo que nós conseguimos enxergar.
enxergar em nossa volta que nós vivemos. É pela fé. Significa dizer que nós não temos, mas acreditamos que o Deus a quem nós servimos, Ele entra em providência quando nós depositamos plena convicção, certeza, uma fé absoluta nele. Depositamos toda a nossa confiança nele. Então nós já não observamos aquilo que está em volta, porque nós já entendemos que não andamos por vista, mas que nós andamos por fé. Porque entendemos que a nossa fé vai trazer a existência, aquilo que nós queremos e o que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, ou seja, para as nossas vidas. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós esperamos? Qual é a nossa maior esperança? A nossa maior esperança é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos depositado nossa confiança totalmente em Deus, porque nós entendemos que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Jesus disse que iria voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para morar eternamente com ele aonde ele estiver. E nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se encontra à destra do Deus Todo-Poderoso nas alturas. E nós também estaremos juntamente com ele, sentando ao seu lado, aonde viveremos eternamente na presença do Senhor. Eu vejo aqui o pastor Júnior, Aristide Júnior, Natanael, o Nelson, rapaz, Nelson Brito, abençoado irmão do pastor Flávio, um abração, meu querido. Irmã Laís, eita, rapaz, Leonilson, nosso Léo, a Carol, irmã Laís, eita, aquele abraço todo especial para vocês, meus queridos. E vamos voltar para cá, para a palavra de Deus. Então a nossa maior esperança é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é a viva, é o fundamento das coisas que nós esperamos. Agora, por que nós esperamos Jesus? Porque Ele mesmo deu a sua palavra. Ele disse que iria voltar para buscar o seu povo, para buscar a mim e a você, para buscar todo aquele que tem confiado nele, entregue a sua vida a Ele, o seu caminho a Ele. Todo aquele que entende que Ele é o único caminho que nos conduz até a presença do Pai. Porque muitos são os caminhos, mas só tem um caminho que nos leva ao Pai. E esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o caminho do homem, muitas das vezes, ele é reto aos seus próprios olhos, mas é um caminho que o conduz à perdição. E muitos caminhos são apresentados pelas religiões, dizendo que o Deus de todas é o mesmo, e esse caminho, ensinamento que é dado em toda e qualquer igreja ou religião, nos conduz à salvação. Engano, estratégia do inimigo de nossas almas. É estratégia do inimigo das nossas almas vir com essa balela, com essa conversinha fiada, dizendo que todo e qualquer lugar que diz que é cristão, que carrega uma Bíblia, ensina a palavra de Deus de uma forma correta. Nós sabemos que isso não é verdade. Muitas religiões pegam a palavra de Deus e a distorcem. Guias cegos, guiando pessoas que são cegas. E a palavra de Deus nos é muito clara, que se um cego guia outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. É por isso que existe a necessidade de nós termos um contato com a palavra de Deus assim como ela é.
Porque quando nós temos o contato com a palavra de Deus, nós somos libertos de todo e qualquer outro tipo de ensinamento enganoso que é colocado diante de nós. Aí sim nós somos chamados para a liberdade, porque diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário conhecermos a verdade. É necessário conhecermos a palavra de Deus assim como ela é. E a única forma de termos contato com essa palavra é através da Bíblia Sagrada. É irmos a locais onde nós entendemos que existem homens responsáveis, comprometidos com Deus e com a sua palavra. Homens que acima de qualquer coisa têm um compromisso em anunciar a palavra de Deus assim como ela é, para que esta palavra ela possa gerar a fé dentro dos nossos corações. Para que assim, pela graça, nós sejamos salvos mediante essa fé, a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que é gerada dentro de nós pelo contato com a palavra do Senhor. A fé existem alguns tipos de fé. Existe aquela fé que as pessoas acordam, por exemplo, de manhã cedo: Mano Rony Boy, aquele abraço, meu querido, e entendem que vão para o trabalho e retornam para casa. É uma fé natural. É uma fé natural. Existe também a fé que é para operação de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas. E existe a fé que é para a salvação, porque é mediante a fé que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então existe a fé, aquela fé que Deus tem colocado sobre todo ser humano. Todo ser humano ele tem ali uma pitadinha de fé. Mas a fé, ela é possível ser aumentada. Eu me recordo muito bem de Jairo, que era um dos principais dos sacerdotes naquela época de Jesus, ali no meio do povo de Israel. E ele disse: Senhor, aumenta a minha fé. Jesus, em alguns momentos, olhou para seus discípulos e disse: homens de pequena fé. E o Senhor não chamou para ter uma pequena fé. Ele nos chamou para sermos pessoas de fé, termos grande fé. Isso significa depositar verdadeiramente a nossa confiança nele, naquilo que ele diz na sua palavra. É para isso que nós somos chamados, eu e você. É para sermos pessoas de fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então qualquer pessoa que não tem fé, ela não consegue agradar ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxime de Deus se aproxime com fé, crendo que Deus é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Isso nós encontramos na galeria da fé, aqui onde nós lemos no capítulo 11 de Hebreus, mais precisamente no versículo 6. Então é necessário que nós nos aproximemos de Deus com fé, com plena convicção, com certeza daquilo que nós esperamos e a convicção de fatos que se não vê. Alguém de repente se encontra com alguma enfermidade e ela
para poder acreditar que está curada, ela primeiro quer receber o diagnóstico dos médicos que ela está curada. Depois que recebe esse diagnóstico da medicina, não tem mais necessidade de fé para entender que está curada, porque é uma realidade, você está vendo. Então você está, a partir daí, está se andando por aquilo que vê. Mas lembrando que Paulo diz que nós não andamos por vista, não é por aquilo que nós vemos, é por fé. Quando de repente nós nos encontramos com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de enfermidade, nós chegamos sim aos pés do Senhor, diante do Senhor, oramos, pedimos a cura. E a partir daquele momento que nós fazemos essa oração, nós passamos a ter uma plena convicção de que aquilo que nós esperamos, que é a cura, vai se tornar realidade em nossas vidas. Isso é fé. Se eu já estou curado, se você já está curado, não necessita mais de fé. Porque a fé é convicção daquilo que se não vê. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, o Senhor Jesus, ele disse que quando nós orarmos é para nós crer que nós já recebemos, e assim será para conosco, será para comigo e será para com você. Isso é fé. Orar crendo que já recebeu. Significa dizer que quando nós oramos crendo que recebemos, aí a nossa fé, nós diante de Deus chegamos com a nossa fé, o Senhor se agrada de nós, ouve a nossa voz e resolve nos abençoar. E aí a nossa fé vai trazer à existência aquilo que não existe. A nossa cura, aquilo que nós tanto esperamos, que nós tanto necessitamos, e apresentamos diante de Deus em oração. É assim que funcionam as coisas com Deus. É assim que Deus se agrada de nós, que Deus se agrada de mim e de você. Quando nós estamos diante de Deus com fé, o Senhor, Ele se alegra, Ele se agrada, porque sem fé é impossível agradá-lo. Jesus andava, quando andava aqui como homem, em carne, pisando na face dessa terra, eu me recordo que após o seu batismo, o Senhor falou do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem nele eu tenho prazer, nele eu tenho alegria, eu tenho satisfação. E assim dá gosto de ver a forma que meu filho anda na face dessa terra, cheio de fé. E nós, como os servos do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, devemos imitá-lo. E não devemos andar pelo que vemos, devemos andar pelo que cremos, devemos andar pela fé. Certa vez o inimigo das nossas almas se apresentou diante de Deus, e Deus perguntou para ele: tu tem visto o meu servo Jó? Homem reto, fiel, íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. Olha só que testemunho, o próprio Deus testemunhando acerca do seu servo. Aí a pergunta que não quer calar é essa: como que eu e você, nós temos andado diante de Deus? Será que nós temos andado diante de Deus com fé? Será que nós temos conseguido agradar a Deus? Será que nós temos conseguido fazer assim como fez Zaqueu, que atraiu os olhares de Deus para si através de uma atitude de fé? Será que nós temos conseguido atrair os olhares de Deus para as nossas vidas, assim como fez o centurião?
quando o Senhor olhou para os seus servos, para os seus discípulos e disse: olha, nem mesmo no meio de vocês eu achei tamanha fé, eu achei uma fé como esta. Será que Deus tem olhado para mim e para você e tem dito a nosso respeito: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem nele e quem nela eu tenho prazer? Como que nós temos nos comportado diante de Deus? Como nós temos andado diante de Deus? Como um tolo? Como um religioso? Como que nós temos? Ou nós temos andado diante de Deus com fé, depositando toda a nossa confiança única e exclusivamente nele? Nós precisamos, queridos, apoiados, é claro, na palavra e pela palavra, deixar que essa palavra dentro dos nossos corações, ela gere a fé necessária para a nossa salvação e para nós andarmos com dignidade na face dessa terra, para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, venha olhar lá de cima para mim e para você e dizer: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, nele eu tenho prazer, nela eu tenho prazer, ele me dá alegria, ela me dá alegria. Será que a forma que nós temos vivido tem atraído os olhares de Deus? Será que nós temos conseguido deixar Deus alegre, feliz com a forma que nós temos vivido? Ou será que nós temos negado a Jesus? Porque se andamos por vista, no momento de qualquer dificuldade que aparece, logo já estamos desesperados pelo aquilo que nós estamos vendo, pelo aquilo que estamos conseguindo enxergar diante dos nossos olhos. Quando nós olhamos para as dificuldades que aparecem diante das nossas vidas, é como se automaticamente nós estivéssemos dizendo: Deus não é o suficiente na minha vida. Deus não é poderoso para suprir as minhas necessidades. A Bíblia nos é muito clara quando Paulo escreveu aos Filipenses. Ele diz que o Senhor, ele realiza o desejo dos nossos corações e supre todas as nossas necessidades. Filipenses diz que ele supre a minha necessidade, a sua necessidade. E para isso é preciso nós sermos pessoas de fé, nos comportarmos como quem tem fé, porque muitas das vezes dizemos que temos fé, mas o nosso comportamento diz outra coisa. Então nós precisamos sim andar diante de Deus com fé, com plena confiança nele, única e exclusiva, fé genuína, fé verdadeira. Eu me lembro agora de quando Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, os discípulos, quando passaram, Pedro observou e disse: Senhor, eu vejo que a figueira que tu amaldiçoou secou desde as raízes. O que tu esperava, Pedro? Eu conjecturando aqui. O que Pedro esperava? Que Jesus falasse, amaldiçoasse a figueira, dizendo que jamais alguém comeria algum fruto dela e ficasse esperando que ela se secasse? Não. Jesus, ele amaldiçoou a figueira, virou as portas e foi embora. Porque ele sabia em quem que ele acreditava, em quem que ele cria. Ele sabia que estava sobre ele o poder do Espírito Santo. Poder esse que está hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que nós precisamos usar esse poder para benefício do Evangelho, benefício da Igreja de Deus.
Quando aquele homem, que era sempre colocado à porta formosa do templo, olhou para Pedro e João, na verdade não olhou, só pediu uma esmola. E aí de repente Pedro e João diz: olha para nós. E ele olha para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, e Pedro diz: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pegou ele pela mão, de um salto, ele se colocou de pé e passou a andar, e entrou juntamente com eles ao templo, glorificando, adorando, exaltando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Muitos hoje, quando vão nas nossas igrejas, nos nossos templos, eles chegam diante de Deus, diante da igreja, e diz: se você veio aqui buscar alguma coisa, esperando que eu tenha alguma coisa para dar para você, eu quero dizer que você veio para o lugar errado. A vontade que dá é de dizer, tomar o microfone e dizer: cai fora daqui, que tu não tem nada para dar, o que tu vai fazer aqui? Eu fico pensando se Pedro e João tivessem dito para aquele homem: olha, nós não temos nada para te dar. Coitado dele, nunca teria tido o privilégio de andar na face da terra com os seus próprios pés, porque ele era coxo desde nascença, era deficiente desde o seu nascimento. Mas Pedro e João, eles não disseram: eu não tenho nada para dar para ti, não. Eles disseram: olha, ouro e prata nós não temos, mas uma coisa nós temos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ouro e prata nós podemos não ter, mas o levanta e anda nós temos que ter nas nossas vidas. Eu na minha, você na sua. Porque o Senhor nos deu poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios. Podemos curar, impor as mãos sobre as pessoas e curar. E se alguma coisa mortífera nós tomarmos, não nos causará dano algum. E esses sinais seguirão aqueles que creem, aqueles que depositam a sua fé em Deus. Porque muita gente tem depositado a sua fé em outros deuses, em pessoas que já morreram, em Buda. Outros creem na reencarnação, outros creem que existe o purgatório, outros creem em pessoas famosas que já morreram e que acreditam que são santos, que estão ali ouvindo suas orações, suas petições e conduzindo até a presença de Deus como intercessor, como mediador. Mas a Bíblia nos apresenta Jesus como o único mediador entre o homem e Deus. Isso significa dizer que nós temos que depositar a nossa fé única e exclusivamente no nosso Senhor. Porque é Jesus o único que chega diante de Deus intercedendo por mim e por você. Nenhum outro mais. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, homem. Então é nele que nós temos que depositar a nossa fé. É nele que nós devemos confiar. É nele que deve estar a nossa maior esperança. A Bíblia Sagrada, na Galeria da Fé, aqui do capítulo 11 de Hebreus, fala a respeito de Abel, fala a respeito de Abraão, de Enoque, de Moisés, fala a respeito de grandes homens de Deus. Eles estão arrolados na Galeria da Fé, na Bíblia Sagrada. Homens que se apresentaram diante de Deus com fé. E nós
precisamos também nos achegarmos para Deus com fé, para que possamos agradá-lo. Não podemos andar cabisbaixo, desanimado, como se tudo tivesse acabado. Isso não importa qual seja a situação de dificuldade que nós estejamos vivendo. Porque nós não dizemos para Deus que a nossa dificuldade é grande. Nós dizemos para a nossa dificuldade que o nosso Deus é grande e poderoso. Ele não é só poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Ele pertence todo o poder, seja nos céus ou seja na terra. É esse o Deus que nós servimos. É o Deus que coloca a terra na palma da sua mão, que as nuvens são como poeira dos seus pés. É Ele que estabeleceu todas as coisas somente com a sua palavra. E tudo está estabelecido através da sua palavra. É esse o Deus que nós servimos, o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, ele diz que nós somos descendentes de Abraão, eu e você. Ele diz: se verdadeiramente nós somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos herdeiros segundo essa promessa. Olha só que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então devemos nos comportar como se comportou nosso pai Abraão, nosso pai, na fé. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o que foi que Abraão fez? Questionou Deus? Não questionou Deus. Abraão de pronto se levantou e obedeceu, sem saber para onde ia. E nós muitas das vezes até já sabemos para onde vamos. Por exemplo, nós sabemos que o nosso destino é o céu de glória. E tudo que o Senhor tem feito é nos chamar: ei, sai daí. Sai do teu pecado aí, sai da tua vida de pecado. Abandona o teu pecado aí e me segue. Vem após mim, toma a tua cruz e me segue. Jesus, ele andou na face da terra cheio de fé. Todas as vezes que ele falava alguma coisa, ele tinha certeza que aquilo viria a acontecer. Quando ele disse para Pedro: vem, anda sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, até enquanto ele estava firmado na palavra de Jesus. Quando ele passou a olhar para a multidão das águas, para o tamanho das ondas, para o tamanho do vento, da tempestade, ele começou a afundar, a naufragar. Assim é nós quando passamos a olhar para as dificuldades da vida que se levantam sobre nós, que é posto, colocado diante de nós. Nós nos amedrontamos, nos assustamos e naufragamos na fé por qualquer coisa que seja, qualquer dificuldade que nos aparece. A primeira coisa que vem na mente muitas das vezes é: vou abandonar a fé. Vou sair da fé, vou deixar a igreja, vou deixar de congregar, não vou mais fazer, porque depois que eu aceitei Jesus, a vida só piorou para mim. Aí alguns entendem que a melhor coisa a se fazer é abandonar a fé, é abandonar a congregação dos santos. A Bíblia diz em Hebreus que isso é costume de alguns. Mas nós não devemos andar segundo esses costumes. Não. Nós jamais devemos abandonar a fé. Jamais devemos deixar de estar no meio dos irmãos. Deixarmos de congregar. Jamais. Nós devemos sim estar sempre reunidos em assembleia para adorarmos ao Senhor. No momento nós estamos de certa forma impedidos de estar no nosso templo.
não é nem pela recomendação das autoridades, não. Não é nem por isso. É porque nós entendemos que é um momento de ficarmos um pouquinho afastados fisicamente para não sermos contaminados por esse vírus que tem assolado aí a humanidade nesse momento. Porque nós sabemos sim que o local de culto é inviolável. Ninguém pode proibir. No nosso país, a Constituição nos garante que ninguém pode impedir de nós nos reunirmos para adorar. Não pode, não tem como. Não tem como. Se alguém chegar e mandar fechar a igreja, só chamar o advogado da igreja e me mostra onde é e pronto, vai embora, todo mundo vai embora. Se fechar na base da força, se nós quisermos, a gente pode entrar com processo e processar o Estado, quem quer que seja, que tenha ordenado isso. A gente faz por entender que esse é o momento de nós andarmos segundo a recomendação das nossas autoridades. Mas aqui nós estamos. Aqueles que querem estar aqui, que querem estar ouvindo a voz do seu pastor, estão aqui através dessa live aqui no Instagram. Outros talvez não estão muito aí, não estão nem aí. Talvez olha lá no grupo, avisa. Se bem que hoje no caso a gente colocou já uma meia hora antes de começar, 40 minutos. Mas nós temos essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de ouvirmos a palavra de Deus. E Paulo, ele falou uma coisa muito interessante. Eu achei Paulo de uma ousadia, de uma coragem, de uma determinação tão grande quando ele disse assim, ó, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa que Paulo disse. É preciso saber quem é, com quem está. É preciso fazer uma autoanálise da sua vida e entender que estava dentro, no centro da vontade de Deus, para ter uma coragem de dizer um negócio desse. Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Foi isso que Paulo disse. Paulo era um imitador de Cristo. Paulo era um homem cheio de fé, porque ele imitava a fé de Jesus. Até os lenços e aventais de Paulo, quando as pessoas entravam em contato com os lenços que ele colocava sobre a sua cabeça, quando trabalhava fazendo tendas, para impedir que o suor caísse nos seus olhos, e os aventais que ele usava, quando as pessoas levavam para algum lugar e que tinha alguém enfermo, ao entrar em contato com aquelas vestes, com aqueles lenços e aventais de Paulo, as pessoas eram curadas. Semelhante com as pessoas que, como o caso da mulher do fluxo de sangue, que tocou na orla da veste de Jesus e foi curada. Paulo, ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Era um homem de muita fé, de muita convicção. Estava firmado verdadeiramente em Jesus, verdadeiramente na sua palavra, nos seus ensinamentos. E nós precisamos tomar isso como exemplo. A fé do pai da fé, a fé do Abraão. Observarmos como Abraão andou. Observarmos como Jesus andou. Como Paulo, como os discípulos, como a igreja primitiva andava. E nós só aprendemos isso pelas Sagradas Escrituras, pela poderosa palavra de Deus. Abacuque, ele disse que o justo viverá da fé. A fé que nós temos em Deus é o suficiente para nos mantermos vivos, para nos mantermos com autoestima elevada, mesmo em momento de crise. Nós reconhecemos, sabemos que o nosso Deus é todo-poderoso, que Ele é por nós, e quem será contra nós? Coronavírus? Coronavírus? Contra nós?
esse coronavírus, eu creio que no Brasil ele será abatido. Eu profetizo o abatimento do coronavírus no Brasil. Eu creio que vai ser a nação menos afetada por esse coronavírus, é a nação brasileira, porque a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus, porque aqui tem uma igreja estabelecida, igreja que ora, que intercede diante de Deus pelos moradores desse país. Esse país que ainda vai ser levantado na face da terra como a nação mais poderosa do mundo. Não é porque Deus é brasileiro, não, é porque os brasileiros são de Deus. É porque a igreja brasileira clama ao Senhor. Nós temos um presidente que é servo do Senhor Jesus. E Deus vai honrar a fé do nosso presidente, a minha fé e a sua fé. Eu me recordo do que disse o pastor Marco Feliciano, que ele disse que tinha um grande desejo de um dia na voz do Brasil, o presidente brasileiro chegar e dizer: a paz do Senhor Jesus. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos um presidente crente, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem que compartilha da mesma fé que eu e você, que crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós entendemos que Deus vai dar sabedoria e inteligência para o nosso governante, para que o nosso povo seja abençoado e não seja abatido por esse vírus maldito. Para isso é preciso que eu e você, que nós busquemos ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor. Aquele e aquela que tem fé, clama ao Senhor, implora, roga ao Senhor, e o Senhor sarará a nossa terra. Quando nós nos convertermos, o seu povo se converter do seu mau caminho, orar, clamar ao Senhor, o Senhor ouvirá do céu, sarará a nossa terra e ordenará a bênção sobre a nossa família, sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Então é necessário que nós sejamos pessoas de fé. O Senhor nos chamou da incredulidade para a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, que aparecem as dificuldades diante de nós, nós levantamos nossos olhos, porque nós entendemos que é do alto que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o nosso socorro. Quando precisamos nos esconder, nos escondemos no esconderijo do Altíssimo. E o Senhor é a nossa fortaleza. Quando nós cremos verdadeiramente em Deus. E quando nós cremos em Deus, não resta espaço para dúvida em os nossos corações. Não resta espaço para dúvida, porque a dúvida ela resvala na incredulidade. Porque a fé é certeza, é convicção. Então logo, se tem dúvida, não tem fé. Porque se tem fé, não tem dúvida, tem convicção, tem certeza. Sabe que aquilo que nós esperamos vai se tornar realidade nas nossas vidas. Porque nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. O mesmo Deus que estava lá com o povo no deserto, quando o povo de Israel, juntamente com Moisés, se encontrou diante do Mar Vermelho. Do lado direito, montanha. Do outro lado, montanha. À frente, o mar. E atrás, Faraó com seu exército furioso, pronto para tragar a vida daquele povo. E Deus ordena para Moisés: ei Moisés, toca,
fere as águas. Quando Moisés fere as águas, o povo passa a pé enxuto. E quando o exército de Faraó vai passar, Deus fecha as águas novamente e eles morrem afogados. Aí alguém já disse assim, que nada, Deus não abriu água coisa nenhuma. É que tem um certo período do ano que as águas do Mar Vermelho ela baixa e dá para passar. Aí é que eu digo que o milagre foi maior ainda, porque o exército de Faraó morreu afogado no seco. Morrer afogado no seco é um milagre maior do que abrir o mar e passar o povo a pé enxuto. Não, isso é conversa de incrédulo. Nós cremos, e ainda hoje nosso Deus é o mesmo Deus, poderoso da mesma forma, poderoso da mesma forma. Se diante de nós parece que tudo está fechado, que não tem saída, que não tem solução, é só nós levantarmos nossos olhos para o alto e clamarmos ao nosso Deus que é todo-poderoso. E aquele que age em favor do seu povo, em favor da sua igreja, ele vai agir. E a palavra do Senhor nos garante que quando ele age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir Deus. Se ele é por mim e por você, quem será contra nós? Raimundo Nonato? Quem? É por isso que é preciso, é necessário nos apresentarmos diante de Deus com fé. Para agradá-lo é a única forma de agradar ao Senhor, é nos achegarmos a Ele com fé, entendendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele vai recompensar a mim e a você. Ele vai nos recompensar. Por quê? Porque nós estamos perdendo a nossa vida por amor a Ele, para obedecermos a Ele, para andar segundo a vontade dEle. E Ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E nós estamos perdendo a vida aqui, deixando de aproveitar os prazeres que o mundo nos oferece, nas orgias, nas bebedeiras, nos vícios, nas drogas, no cigarro, no álcool, na prostituição, no adultério e muitas outras coisas. Quando nós deixamos de aproveitar isso, nós estamos perdendo a vida aqui para ganhar a vida eterna. Então aquele que quiser ganhar a sua vida, que ganhar a vida eterna, tem que deixar de vivê-la aqui. Vivê-la segundo os prazeres do mundo. Porque aquele que ganhar a vida aqui nessa terra, que andar segundo os prazeres desse mundo, não vai experimentar a vida que tem por vir, a vida eterna. Não vai experimentar aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Que são coisas que os nossos corações, nossa mente nunca imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Pastor Abimael, Pai do Senhor, homem de Deus. Irmã Francisca Souza, Pai do Senhor, minha querida. Então, meus irmãos, nós precisamos ter fé. Não deixamos nos abater por nada. Levantemos as nossas cabeças, estufamos o peito, colocamos um sorriso no rosto e damos um tchau para as dificuldades, para as barreiras, para as coisas que se levantam contra as nossas vidas. Eu me recordo de Davi. Natanael, eita glória, paz do Senhor, meu filho. E aí a transferência para o meu nome lá dos documentos lá, a Clara já liberou. É só passar para cá, eu boto meu nome lá, filho de pastor Mesquita. Eita glória, Raimundo Nonato. Então, meus queridos, é preciso, é necessário que nós sejamos pessoas de fé.
Que nós tenhamos fé. Davi, quando o gigante se levantou contra ele, ele disse lá para o rei Saul, antes de entrar na batalha: olha, rei, eu apacentava as ovelhas de meu pai, veio o leão, veio o urso, eu matei tanto um contra o outro, e com esse circunciso desse gigante aí, não vai ser diferente não. Ele vai ser só mais um na minha galeria. E Davi correu de encontro ao gigante, lançou aquela pedra, colocou ele no chão, pegou a espada do próprio gigante, cortou a cabeça e levantou-a como um troféu. Os problemas que se levantam contra a minha vida e contra a tua vida é da mesma forma. Quantos problemas, quanta dificuldade, quantas lutas nós já enfrentamos na nossa vida e ainda assim estamos aqui. De repente vem uma dificuldade, uma luta que parece ser maior do que todas as outras, e aí agora nós vamos ser vencidos do nada. É onde está o nosso Deus? O nosso Deus, porventura, agora está com a sua mão ressequida, que não pode mais estender para nos socorrer nesse momento de angústia e de dificuldade que se apresenta diante da minha vida e da sua. O nosso Deus não é um Deus fraco, não, rapaz. O nosso Deus é Deus forte e poderoso, poderoso na batalha. É assim que o salmista apresenta esse Deus para nós, lá no Salmo de número 24. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor dos exércitos? O Deus forte, poderoso, poderoso na batalha. É assim que o salmista fala a respeito do nosso Deus, a respeito do nosso Senhor. Então nós temos que tomar exemplo também de Davi, irmãos. Vem as lutas, as dificuldades, as barreiras, os problemas da vida, e daí se levanta para cair. Só simplesmente isso. Se levanta para cair e nós saímos mais fortalecidos, mais experientes, mais determinados, como verdadeiros remanescentes do Senhor. E nos levantamos e andamos para triunfar, sabendo que o céu é o limite para nós. O céu é o nosso destino, é o meu destino, é o seu destino. Então deixemos de nos comportar como os meninos na fé, para nos comportarmos como adultos, pessoas que compreendem, que sabem o Deus que serve, que é Deus forte, que é poderoso, que é um Deus que, independente de qualquer dificuldade, Ele não deixa que nós sejamos abatidos, sejamos envergonhados. Ele não deixa que nós sejamos confundidos. Esse é o Deus a quem nós servimos. A dificuldade do passado já ficou para trás. A dificuldade de hoje, amanhã, também já ficou para trás. É só mais uma. Nós vamos vencer como vencemos todas as outras que já passaram. É isso que nos garante a palavra do Senhor. Era assim que compreendia o salmista Davi, ainda lá na sua juventude. E nós, já pessoas experimentadas, experientes na vida, na fé, agora vamos nos deixar abater por qualquer problema, qualquer dificuldade, nos comportarmos como pessoa que não tem fé, que não tem esperança. Quando as pessoas estavam morrendo lá logo após a ascensão de Jesus, quando Paulo escreve lá em 2 Tessalonicenses, ali no capítulo 4, ali a partir do versículo 13, algumas pessoas estavam morrendo e as pessoas estavam agoniadas, angustiadas, amedrontadas, sem saber para onde estavam essas pessoas. E Paulo disse: ei, não se comportem como os outros, como os que não têm esperança. Nós temos uma esperança, e a nossa maior esperança é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nele que nós depositamos a nossa fé, é nele que nós depositamos a nossa confiança. Então, meus queridos, guardem essa palavra em vossos corações e andem após essa palavra. Não olhem para o problema, não olhem para a dificuldade, não olhem para o coronavírus, olhem para Deus. Creia em Deus. A respeito do corona, tome os seus devidos cuidados. Seja esperto, seja inteligente. Guarde dentro da sua casa o máximo de tempo possível que você puder. Evitem estar se colocando em perigo de forma desnecessária.
E o demais é acreditar em Deus, é crer em Deus, é confiar em Deus, sabendo que Ele é por nós e que não adianta nada que venha se levantar contra as nossas vidas, não vai prosperar, porque nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada pelo nosso inimigo contra mim, contra você, vai prosperar, porque nós temos um Deus que cuida de nós. O anjo do Senhor acampa em meu redor e em redor de você, e nos faz o quê? Nos livra de todo o mal, nos livra de todo o mal. É exatamente esse Deus que nós servimos. É um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos ama e provou isso quando entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então não vamos envergonhar o nosso Deus, não vamos entristecer o nosso Deus, vamos alegrar o nosso Deus, vamos agradar o nosso Deus. E a única forma de agradá-lo é tendo fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, mais uma vez eu digo, guarde essa palavra, guarde no teu coração e ande sim